Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Eu praticamente não tenho a voz na normalidade, de tanto que gritei, de tanto que comemorei o empate do Grêmio. Sim, comemorei sim o empate do Grêmio, até porque os grandes entendidos, né? Os grandes neotáticos, a grande tese apontava para uma derrota e até para uma goleada do Grêmio. Onde estão agora? Onde estão os que projetavam uma goleada do Flamengo para cima do Grêmio? Eu avisei que o jogo tem que ser jogado e que ninguém ia decretar a derrota do Grêmio antes da hora. E ninguém aqui é burro, ninguém desconhece a capacidade do Flamengo, a qualidade do Flamengo, as peças que o Flamengo tem, as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, a nossa falta de qualidade em relação a vários jogadores, para piorar os desfalques que tínhamos. A gente sabia disso. A gente sequer negava que a tendência fosse de derrota. Agora, tendência é uma coisa, decretar uma derrota antes do jogo é outra. E eu nunca vou permitir, no debate que eu estiver, que desrespeitem o Grêmio dessa maneira, e por isso me posicionei ao longo da semana de maneira muito firme, acreditando que o Grêmio poderia sim sustentar o Flamengo, e sustentou. Pesou a estratégia do técnico Mano Menezes com a boa execução dos jogadores. Obviamente que não foi um jogo perfeito, até porque jogo perfeito é impossível para qualquer time, ainda mais para o Grêmio. Mas os jogadores conseguiram, com muito empenho, com muita determinação, com muita concentração naquilo que era preciso ser feito, o Grêmio conseguiu sustentar o Flamengo. Tomou o gol por um erro seu. Roubou a bola, tinha o espaço no contra-ataque. O Kiki Oliveira, que tem sérios problemas cognitivos, vamos combinar, né? Tem muitas dificuldades o senhor Kiki Oliveira. Eu falo isso desde que ele foi contratado. Muita gente dizia, não, calma, Kiki Oliveira, boa contratação. Acho que agora todo mundo tá vendo quanto esse jogador é ruim, né? Vamos combinar, né? Jogador bem suficiente e que o Grêmio contratou com valor de craque. Mas não importa, não vou ficar aqui dando peso também para coisas ruins, até porque o Edenilson também não jogou nada, o Bright White foi mal. Mas eu quero aqui caracterizar a aparição do Grêmio em campo. Acima de tudo, a aparição do Grêmio em campo. A maneira como os jogadores se apresentaram. Foi diferente. Teve pegada, teve empenho, teve brio para deixar o time com uma maneira digna em campo. Foi assim contra o Galo e foi assim de novo. E contra o Ceará, muitos me criticaram porque eu vi méritos no time. Sim, eu não vou achar que tá tudo certo quando ganha e nem que tá tudo errado quando perde. Contra o Ceará a gente não ganhou porque o Grêmio não soube fazer o gol, porque a gente criou oportunidades. E contra o Flamengo, se não tivesse empatado, talvez fosse a destruição do time, que é ruim mesmo. O time do Grêmio é muito pior do que o do Flamengo, mas a gente tem que olhar aquilo que foi positivo também. Gremistas, eu falei ao longo da semana que o Grêmio poderia sim ter alguma chance contra o Flamengo, que o 8-0 do Flamengo para cima do Vitória era positivo para o Grêmio porque o adversário ia entrar de salto alto. Me ironizaram. A torcida do Flamengo não dou bola, é normal. Agora, a torcida do Grêmio, muitos gremistas dizendo que eu estava viajando, que o Flamengo ia atropelar o Grêmio, que era a seleção brasileira, etc. E aí? Gremistas de pouca fé. Por menos gremistas assim no mundo. Comecem a ser mais gremistas, torcer mais pro Grêmio. Esse recado é para uma minoria, é a minoria da minoria, evidentemente, porque a maioria torceu, a maioria vibrou, a maioria parou na frente da TV e sofreu e torceu em cada detalhe, como se estivesse no campo, chutando a bola, vibrando, competindo, porque esse é o torcedor gremista. A gente está falando da torcida mais fanática do país. Isso não é exagero, isso é realidade. Mas alguns cornetinhas, venham para o nosso lado, vem para o lado do gremismo, da fé, da paixão, vem para esse lado. Gremista é assim. Teve lá o senhor Diego Schmidt, lá quem eu mando um abraço, foi o primeiro no post da Bandeirantes, lá do que eu disse do salto alto do Flamengo, a comentar. Sou gremista, mas o Grêmio vai tomar uma tamancada, não tem a menor chance, me ironizando. E aí, Diego Schmidt? E aí, meu querido? O que tu achou? Mais de 1.700 curtidas também nesse comentário dele, outros vários comentários me ironizando. E aí? Cadê o Alexandre Ernest? Cadê o Alexandre Ernest, que nos donos da bola disse que ia me ligar com 15 minutos de jogo, que a partida já tá 3-0 pro Flamengo? Cadê o Alexandre Ernest? Deve estar preocupado com o time dele, que não ganha do Flamengo, inclusive. O Flamengo amassou o Internacional, destruiu o Internacional, amassou, atropelou o Inter, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro, só que o Grêmio não é o Inter. O Grêmio tem camisa, o Grêmio tem história,
O Grêmio tem a imortalidade. O Grêmio é diferente. Então jamais comparem o Grêmio com o Inter. Cadê o senhor Carlos Guimarães, que disse que o Grêmio ia ser amassado? Onde estão Carlos Guimarães, Alexandre Ernest, colorados, os outros colorados? O Guimarães não é colorado, né? É um isento, mas é um isento que tem que sair do livro. Não, porque o Flamengo é melhor. Futebol não é uma matemática exata. O futebol não é uma matemática exata. Tem muitos fatores que vão além da bola. Muitos fatores vão além da bola. E são esses fatores que fazem o futebol ser apaixonante e emocionante como é. E isso é a imortalidade do Grêmio. Um time diferente, não é igual aos outros. E foi essa imortalidade que sustentou esse empate. Sim, eu posso estar exagerando, o Grêmio não ganhou o jogo, não interessa. Falavam que o Grêmio ia ser goleado e o Grêmio não perdeu para o Flamengo. Não perdeu para o Flamengo, porque o Grêmio é gigantesco. Escuta uma coisa, para a gente falar aqui sobre 4 notícias positivas do jogo. Primeiro, Volpi. Eu sou um dos que acha o Volpi um goleiro inseguro. Tenho aqui que reconhecer a partidaça que ele fez. Melhor em campo. Obrigado mais uma vez, Volpi. Obrigado mais uma vez. Outro dia, recente, há poucos dias eu falei, a gente tem que ver também que o Volpi já não tem mais falhado. Alguns me xingaram. É verdade. Eu não confio 100% nele, mas eu tenho que dizer que faz algum tempo que ele não falha e que ele foi o melhor em campo, que ele foi protagonista, ele bateu o pênalti com frieza, deslocou o Rossi e nos deu o ponto que foi importante para a tabela do Brasileirão. Porque o Grêmio não vai cair. O Grêmio não vai cair. Apesar dos cornetas, apesar dos secadores, o Grêmio não vai cair. Obrigado, Volpi. Obrigado, Noriega. É a segunda grande notícia. Noriega jogou pra caramba, que grande estreia. E aqui peço desculpas a ele. É claro que ainda não posso fazer uma análise definitiva desse jogador, quero ver mais vezes. Nos vídeos que vi no YouTube, jogando como volante, achei um jogador razoável. Não entendia porque o Grêmio estava contratando algo que parecia mais do mesmo. Só que a posição que ele mais jogou na carreira dele não foi de volante, foi de zagueiro. E a partida dele foi grandiosa de zagueiro. Jogou pra caramba, foi o segundo melhor em campo. Noriega vai ser titular da zaga do Grêmio no próximo jogo. Mais do que isso, teve mais boas notícias. Carlos Vinícius de novo jogando muita bola, segurando, além da parte física, da característica, ele tem qualidade. Carlos Vinícius é titular do Grêmio, indiscutível. Carlos Vinícius tem que ser titular. E mais um bom jogo do Marcos Rocha. O Grêmio teve 4 grandes notícias no jogo, além, é claro, da principal, que foi o empate, que foi o resultado, que foi a postura. Grêmio ganhando as disputas, competindo. Esse é o Grêmio que o torcedor quer ver. Esse é o Grêmio que o torcedor quer ver. Vamos lá, eu quero dizer para vocês, para fechar, sobre o Roger Guedes. Nós temos a segunda e a terça-feira de expectativa. O tempo está passando, é difícil concretizar por conta do curto prazo, mas é possível. É possível. E o que eu quero dizer para vocês é que essa diretoria atual não está medindo esforços para fechar com o Roger Guedes. Nunca antes o Al Rayyan havia sinalizado da maneira que está sinalizando. Por isso que o Grêmio ganhou confiança, mas o tempo é muito curto e ele joga contra o Grêmio. É o maior inimigo, é o tempo. É bem possível que essa negociação, infelizmente, não seja fechada por causa do tempo. Mas se não for fechada agora, tomara que seja, estou torcendo muito para isso. No final do ano, início do próximo, o Marcelo Marques tem essa, repito, como a grande e primeira missão dele, contratar o Roger Guedes. Vamos torcer. Ele está jogando como meia no Al Rayyan, poderia ser meia no Grêmio também, ou pelo lado, enfim, joga muito, dribla, faz gols. Roger Guedes joga demais, vamos torcer. O conteúdo tem a força de Matiello, corretora de seguros, para tu fazer o seguro do teu carro, da tua casa, seguro de vida. Faz uma cotação sem compromisso, falando direto com o proprietário Matiello, no telefone que está na tela, ganha desconto por ter visto aqui no canal. Matiello, corretora de seguros. Crepe do Alemão, o melhor do Rio Grande do Sul, de forma disparada, incomparável. Várias opções de crepes salgados e doce em Torres. A mais bela praia gaúcha, Avenida Beira Mar. Crepe do Alemão. Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. Quero a tua opinião nos comentários, um grande abraço e até o próximo conteúdo.